Eu cumprimento você com a paz do Senhor. E a palavra que Deus preparou para a nossa meditação hoje, nós vamos encontrar no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, narrado por Mateus, no capítulo 25, a partir do versículo 1 até o versículo 13. É porque o Senhor quer que você pare um pouco para pensar. Se Jesus voltasse amanhã, o que você faria hoje para não perder a sua salvação? Ainda há tempo? Você tem certeza que ainda há tempo de você adiar a sua decisão de abandonar o pecado e de andar no caminho que te leva para a vida eterna? Ainda há tempo? Então eu vou ler a parábola das 10 virgens. Quando Jesus fez essa comparação, como é o reino de Deus? É comparado a quê? E aqui ele compara. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. Então, todas elas tinham as lâmpadas, todas elas tiveram a mesma oportunidade. O Senhor não faz acepção de pessoas. Então, todas elas tinham a mesma oportunidade da salvação. Todas elas tinham a lâmpada. O Senhor deu a cada uma sua lâmpada. O preço já foi pago. O preço já foi pago. Jesus Cristo, ele morreu na cruz do Calvário para pagar o preço dos nossos pecados. Ele nos deu a oportunidade com essa lâmpada de voltarmos ao Senhor, de nos reconciliarmos com o autor de nossas vidas. Foi um sacrifício muito grande, foi um preço muito alto que Jesus pagou pela nossa salvação, para nos dar a mesma chance da vida eterna. O que você está fazendo com essa chance? E ele diz assim: as lâmpadas, cada uma tinha a sua, e 5 delas eram prudentes, e 5 loucas, imprudentes. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Elas não tiveram o zelo de manter aquela luz acesa. Elas não tiveram a preocupação de buscar a face do Senhor. Nós sabemos que este azeite que o Senhor Jesus fala, que mantém a lamparina acesa, é buscar a presença do Espírito Santo. Quando Jesus pagou o preço e voltou para o Pai, ele disse: não vos deixarei órfãos, enviarei o Consolador, o Espírito Santo, que nos capacita a resistir ao diabo, que nos revela quem é Deus, que nos consola nos nossos momentos difíceis, que é sempre presente e que é digno de toda honra, de toda glória, porque é o Espírito Santo de Deus que, através da morte de Cristo, tem o poder de habitar em nós. Só que nós precisamos entender uma coisa: tem que ser via dupla. O Senhor entregou o seu Filho para morrer por nós, para pagar o preço dos nossos pecados.
mas tem que haver uma resposta daquele que recebe a vida, a oferta da vida eterna, a reconciliação com o Pai. E a resposta é a fé. Se você crer que Jesus morreu por você, se você crer que a morte de cruz de Jesus, o sangue dele derramado na cruz, foi o suficiente para a sua salvação, aí você vai andar em novidade de vida. Aí você vai abandonar o velho homem, a vontade da carne, e você vai ter a resposta para Deus. Ele ofereceu o filho para morrer por nós e a resposta é: sim, Senhor, eu te agradeço pela salvação. E eu quero essa salvação. Eu creio nesse sacrifício na cruz, nos salvando. Eu quero que ele habite em mim. Eu quero que ele governe a minha vida. Que não seja mais o eu, meu eu, que vai decidir o que vai fazer. Porque o coração é enganoso. Mas você dizer, eu quero agradar a Deus. Eu quero responder a minha gratidão pela oferta da salvação com obediência, servindo a Deus com alegria, falando desta verdade, desta novidade para quem não conhece, que o preço já foi pago. Basta você se arrepender e abandonar o pecado. E quem capacita é o Espírito Santo de Deus. Por isso que esse azeite tem que estar em você. Você tem que zelar pela presença do Espírito Santo. Buscá-lo incessantemente. Todos os dias. Assim como todos os dias Satanás nos tenta para nos afastar da vida eterna, nós devemos, em Cristo, pelo sofrimento da cruz, buscar a presença dele. Buscar o azeite para que a lamparina não se apague. E as imprudentes, elas não levaram consigo o azeite. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. Elas mantiveram a presença, a comunhão com a vida, a luz do mundo, a comunhão com a luz do mundo. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Todas as 10, as prudentes e as imprudentes, dormiram. Porque é isso que está acontecendo aqui. Não deixe que adormeça a sua fé. Porque enquanto você espera, sirva a Deus. Busque a presença dele. Dê sentido à sua vida, buscando a vida. Porque senão você dorme. Esse é o perigo maior. Satanás tenta nos fazer dormir. Uma vez eu ouvi um testemunho de uma senhora, uma serva do Senhor, que diz que Deus revelou a ela que ali na igreja, num culto do domingo, tinha pessoas quase dormindo e ela viu a ação do demônio, levando aquelas pessoas a dormirem na hora da pregação, trazendo um sono, um cansaço na pessoa, para a pessoa não receber a mensagem e não manter acesa a sua lamparina espiritual. E ela viu, Deus revelou como Satanás age. Então, cuidado com isso, mantenham-se atentos para que não venham a adormecer espiritualmente, porque você não sabe a hora que Jesus vai voltar. Só sabemos que está perto, pelo que estamos vendo acontecer. Ou você não está ouvindo as notícias. Hoje mesmo, as notícias dos terremotos em alguns países
ao mesmo tempo? Será que isso não é um alerta? Ou isso é comum? Ou se eu for assistir o jogo da Copa, eu vou esquecer que Jesus está voltando. O rei está voltando. O que você está esperando? Acorde, desperte. É chegada a hora. Não deixe que as bobagens do mundo te façam adormecer. Cuidado! Jesus está voltando. Não deixe que as coisas que estão atropelando, as notícias atropelando, te façam achar normal. Os terremotos, ao mesmo tempo, em alguns países, ali, o Senhor me disse isso. Tem alguns meses que o Senhor falou. Ele falou da trombeta e ele disse que ia ser assim. Ele disse: ainda não é o fim, ainda não é o fim. Mas aquele que estiver em mim não tem o que temer. E aí, quando eu ouvi que foi num país tal, outra região tal, em outro país, o terremoto, só lembrei quando ele disse. Ele disse que ia ser assim. A notícia ia ser assim. Só que todos iam saber. Todos os países iam saber. Os que estavam sendo atingidos e os que não estavam ainda sendo atingidos. Mas ele disse que ia dizer: ali. Ah, agora ali. E me está acontecendo agora também ali. Vigiai. Oh, aleluia! Vigiai, assim diz o Senhor. Não deixe que o jogo de futebol confunda você. Não deixe. Não se deixe levar pelo engano. Por coisas que vêm um circo enganando você. Tirando você da luz, da presença do Senhor. E ele disse: tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Oh, meu Deus! Mas, à meia-noite, ouviu-se um clamor. Aí veio o esposo sair-lhe ao encontro. Aquelas pessoas que morreram agora, de ontem para hoje, nos terremotos que ocorreram. Como elas estavam no último dia de vida? Elas estavam atentas? Porque quando o Senhor chama, então ele leva, porque ele é autor da vida, não é porque ele é mau, não. É porque ele é o dono de nossas vidas. E quando ele leva, como é que você está quando ele te leva? Você está atento? Porque para aquelas pessoas que morreram de ontem para hoje, nos terremotos, terminou. O esposo vem aí, sair-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. Todas foram as lâmpadas. Porque na hora do aperto, até o ateu diz: ai, meu Deus! Porque o ateu também é criação de Deus, é criatura de Deus. E na hora do pega pra capar, quando chega a hora que vai ser só o Espírito falando com o Criador, aí dá para dizer: ai, meu Deus! Então todas elas correram para as lamparinas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Lembre-se, por mais que eu queira
que todos sejam salvos. Eu não tenho o poder de alcançar as vidas. A salvação é individual. Eu entrego a mensagem, mas eu sinto muito, porque muitos vão desconsiderar essa mensagem. É muito triste. Com certeza foi doído para as noivas prudentes negarem o socorro para as imprudentes. Mas elas não podiam entregar a relação que elas tinham com Deus para outra pessoa. Não é a minha fé que vai salvar você. Tem que ser a sua fé. Você tem que buscar o azeite. Você tem que buscar a presença do Senhor. Por isso que pessoas que nós amamos, nós não podemos abrir a mente delas e derramar a verdade de Deus. Nós falamos e elas ouvem, mas elas recebem? Se receberem, oh glória a Deus. Eu queria que todos fossem salvos. E eu tenho certeza que aquela mensagem, quando o Senhor diz que das 100 ovelhas faltou uma, ele guardou no aprisco as 99 e foi à procura daquela única. Ele já tinha 99, mas ele sentiu falta daquela. Então, é doído para o bom pastor que morreu por nós ver que nem todos querem ficar no aprisco, ter a vida garantida. E se enganam e vão se enchem de carrapicho. Mas o bom pastor está de braços abertos para trazê-la nos braços, aquela ovelha que se perdeu, e conduzi-la ao aprisco, tirar os carrapichos. Às vezes dói na retirada dos carrapichos, mas ele tira, ele limpa, ele purifica com o sangue dele. E tirando todos os carrapichos, ele traz a ovelhinha dele que estava perdida para a vida, para o aprisco, para o lugar de segurança, para o refúgio, para a vida eterna. Então as prudentes responderam: não seja caso que nos falte a nós e a vós, porque a salvação é individual. E aí elas aconselham, porque a única forma é buscar o azeite. Cada um busque o azeite. E ela disse: ide antes aos que vendem e comprai-o para vós. Ou seja, vai à conquista daquilo que você teve toda a oportunidade que eu tive, mas você não quis. Mas corre, vê se dá tempo. E a pergunta do Senhor, quando eu estava orando, era fazer exatamente essa pergunta a você que está me ouvindo agora. Ainda há tempo? Tem certeza? Tem certeza que ainda há tempo? Tendo elas, olhe só, e tendo elas, as imprudentes, ido comprá-lo, foi comprar o azeite, chegou o esposo. Eita, chegou. Chegou o esposo. E as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. Oh, meu Deus! Assim como foi fechada a porta na arca, na arca de Noé. Ali o Senhor disse a Noé que Noé construísse aquele refúgio, aquela arca, e que ia acontecer o dilúvio, o juízo ia descer sobre a terra. Ele creu e ele fez aquilo que para os homens era loucura.
Não chovia, não havia nenhuma possibilidade de dilúvio. Mas ele creu na mensagem e ele construiu. Mesmo que os outros não acreditassem. Mas ainda bem que a esposa dele e os filhos creram. E serviu para a salvação deles. Mas quando chegou o grande dia que o Senhor ordenou que Noé entrasse na arca, essa arca foi fechada. E por mais que eles gritassem, ela não se abriu, porque não estava nas mãos de Noé a decisão. Estava nas mãos do Criador, que queria que a partir de Noé e de sua geração nascessem homens e mulheres segundo o coração de Deus. Porque o Senhor se agradou de Noé. Quando olhou para a terra, só havia perversão. Parecia com os dias de hoje. E aí, o Senhor viu em Noé a diferença. Nós precisamos de fazer a diferença nesse mundo tenebroso que nós estamos vivendo. Mesmo que riam da gente, que achem que nós somos idiotas, conservadores, querem até alterar as escrituras sagradas, tão perfeitas, tão atual, tão verdadeira. Mas não adianta. O julgamento chega. E o julgamento chegou. E assim como o Senhor Jesus estava aqui falando na parábola, que a porta foi fechada a porta. E depois chegaram também as outras virgens, as 5 imprudentes, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos, porque vai haver esse ai. Oh, meu Deus! Vai haver essa dor. As pessoas vão ranger os dentes de dor, de sofrimento, na grande tribulação. Vai chamar, mas o Espírito do Senhor, ele vai com a sua igreja. E vai haver muito sofrimento. E elas disseram: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Isso quer dizer, sabe o quê? Essa resposta de Jesus é que se você não tem um relacionamento com Deus, ele não conhece você. Você não conhece ele. Você não tem fé em alguém que você não procurou conhecer. Nem que seja para duvidar. Mas leia as Escrituras Sagradas. Eu conheço um irmão que ele se converteu tentando convencer a noiva dele de que não era para crer no Evangelho. E ele foi ler o Evangelho. E ele se converteu sozinho, lendo. Porque ele entendeu a grandeza de Deus. Você precisa conhecer. Se você tem muitos conhecimentos científicos, se você é uma pessoa extremamente estudada, eu desafio você a ler esse livro, porque os verdadeiros cientistas, os mais estudiosos, chegaram nele, reconheceram que tudo que eles estudaram e aprenderam vem dele. Não poderia vir do nada ou do acaso. Vem dele, o nosso Criador. E aí, por isso que não havia relacionamento dele com as virgens imprudentes.
Elas não buscaram a Deus. Elas não procuraram manter as lamparinas acesas. Elas não tinham relacionamento com Deus. E ele respondeu a verdade. Elas estavam ali gritando, Senhor, Senhor, mas elas não conheciam o Senhor que elas gritavam. Porque elas simplesmente preferiram ver outras coisas que o mundo oferece. E esqueceram. Porque eu não estou dizendo a você que você vai ficar sem trabalhar, sem estudar, só lendo a Bíblia. Não. Eu aprendi a ler a Bíblia quando eu estava estudando, fazendo faculdade. Foi. Então, também se você disser, não, porque eu trabalho muito, não tenho tempo, Daniel trabalhava mais do que você. Tenho certeza que você não administra províncias, 3 províncias importantes na Babilônia, que a Babilônia era o mundo que você que é estudioso sabe que no direito romano, você estudando, você vai entender o poder financeiro que aquele povo tinha. Então ele trabalhou muito, Daniel, porque ele se destacava, mesmo sendo servo, mesmo estando no cativeiro, ele se destacou porque ele não se desligou do Senhor. A lamparina dele estava acesa. Ele buscava 3 vezes por dia a presença. Mesmo quando foi proibido de buscar a Deus, ele não agiu com desculpa. Ah, então, como é proibido, eu vou passar esse tempo longe de Deus. Ele precisava de Deus, ele tinha sede de Deus. E aí Deus poupou a vida dele. Então, por mais que você trabalhe, por mais que você estude, você tem tempo sim para Deus. Só é você, aquele tempinho que você desperdiça, vendo o que não vai te edificar em nada. Abandona aquilo e vai na palavra. Vale a pena. Aí eu digo que você é uma pessoa sábia. Se você buscar as escrituras sagradas. E aí o último versículo para a gente concluir. Jesus Cristo, quando disse que não conhecia, porque não havia relacionamento das virgens imprudentes com ele, elas não buscavam a Deus. Ele diz aqui, esse é para você e para mim, é para nós. O versículo 13 do capítulo 25 de Mateus diz assim, vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Ele vem. Pode ter certeza que ele vem. Ele vem. Mateus escreveu. Saiba que Mateus, o primeiro evangelho do Novo Testamento. Mateus, ele conviveu com Cristo. Mateus, ele ouviu Cristo falar isso. Mateus é testemunha ocular da existência de Cristo e dos seus milagres e do propósito de salvação. Ele viu Cristo ressuscitado. Ele viu Cristo subir aos céus. Ele viu. Ele é testemunha ocular da verdade de Cristo, do Evangelho. E ele disse que Cristo disse, vigiai, pois, porque não sabeis nem o dia, nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Então, a partir de hoje, é o conselho que eu dou. Aliás, é o conselho que ele nos dá. A partir de hoje, vamos seguir esse propósito. Vamos ter o dia que acordarmos, como o dia que Cristo pode voltar. Você tem que viver sabendo que pode ser agora, enquanto eu estou aqui falando com você. Como pode ser daqui a alguns anos. Como nós não sabemos e somos prudentes, nós vamos ter isto em mente.
viva, como se hoje Cristo voltasse. Porque ele pode voltar hoje. E você tem que estar relacionado com ele, tem que existir o relacionamento. Tem que existir. Pai e filho, filho, pai. Socorro, Jesus. Me dá um dia bom. Ô, Senhor, me ajude na situação essa e essa. Ô, Senhor, tu és tão bom. Eu estou tão em paz. Eu estou tão feliz, Senhor. Hoje o dia está maravilhoso. Todos os problemas de ontem o Senhor resolveu. Como também eu posso estar dizendo, Pai, ainda não consegui resolver aquilo. Mas eu te adoro pelo que tu és. Tu és o meu Deus que morreu por mim. Eu te agradeço pela certeza que eu tenho da vida eterna, não pelas minhas boas obras, mas pelo teu filho ter morrido por mim, sangrado na cruz para me salvar, para pagar o preço dos meus pecados. E por isso o Senhor enviou o teu Espírito Santo para habitar em mim. E a presença do Senhor governando a minha vida me faz vencer. Hoje, Pai, que coisa boa, eu resisti ao diabo. E amanhã o Senhor vai estar comigo. E na minha noite, quando vai dormir, Senhor, guarda a minha mente, seja comigo nos meus sonhos. Me esconde no teu esconderijo, me guarda, para que eu não venha pecar contra ti, nem em pensamentos, nem em palavras, nem em atos, nem em omissões, nem em sonhos. Satanás coloca uns sonhos terríveis, armadilha. Você vai dizer, Senhor, não deixa que ele se apodere de mim, nem em sonho. Que seja o Senhor comigo e eu com o Senhor. Até aqui, amados, mas que vigie. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. E ele vem. Até aqui.